Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas do CETADEM, a paz do Senhor. Estamos aqui para a nossa segunda aula da disciplina Soteriologia 1, Doutrina da Salvação. Vamos estudar agora na lição de número 2, alguns aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. Este é o tema da lição 2, da lição de hoje. Em primeiro lugar, é importante a gente entender alguns aspectos da morte de Cristo, com base em algumas palavras-chave que a Bíblia fala e traz e revela a respeito da morte de Cristo. É muito comum a gente dizer que Jesus morreu por nós, que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, que fomos resgatados por Cristo, então que ele fez a expiação pelos nossos pecados. Mas é muito importante a gente entender o significado dessas 5 palavras que vamos falar agora, porque cada uma delas revela um aspecto importante e interessante a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito da morte de Cristo. A primeira palavra é a palavra vicária. Essa palavra, vicário, ela vem do latim e significa aquele que faz as vezes de outro, isto é, um substituto. Então, uma morte vicária, ela ocorre quando alguém morre no lugar do outro. Então, quando a gente diz que a morte de Jesus foi vicária, significa que Jesus morreu no lugar de outra pessoa, ou no lugar de toda a humanidade. Então, esse é o significado da palavra vicário. Quando a gente diz que o Espírito Santo é o vicário de Cristo aqui na Terra, significa que o Espírito Santo ele é o substituto de Jesus aqui na Terra. É o outro Consolador que Jesus disse que enviaria em seu nome e assumiria o lugar dele aqui na Terra. Alguns exemplos de morte vicária na Bíblia. Adão, quando pecou, ele morreu espiritualmente, mas ele não morreu fisicamente. Porém, isso implicou na morte de um animal inocente. Então, aquele animal, lá no Jardim do Éden, que Deus matou, tirou a pele dele para vestir Adão e Eva, ele morreu por causa do pecado de Adão. Morreu por causa do pecado de Adão. Isaac ia ser sacrificado pelo seu pai Abraão, lá no Monte Moriá, mas Deus proveu um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Então, aquele cordeiro que Deus proveu ali para Abraão e Isaac no Monte Moriá, a morte daquele cordeiro é uma morte vicária e ele simbolizava Jesus, que morreu também em nosso lugar. Então, aquele cordeiro morreu no lugar de Isaac, assim como Jesus morreu em nosso lugar. Então, irmãos, em relação ao cordeiro pascal, os irmãos sabem que a festa da Páscoa, instituída por Deus através de Moisés no Antigo Testamento, e a primeira Páscoa foi celebrada no dia da morte dos primogênitos, na saída do povo do Egito para o deserto, e Deus disse que cada família tinha que separar um cordeiro de 1 ano, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, e tinha que matar aquele animal e colocar o sangue daquele animal nos umbrais das portas, passar nas portas de todas as casas dos israelitas. Então, quando o anjo da morte viesse visitar cada casa para matar o primogênito daquela casa, então, na casa que chegasse, que tivesse o sangue na porta, ele não matava o primogênito daquela casa. Então, aquele cordeiro da Páscoa, ou cordeiro pascal, ele morreu no lugar do primogênito daquela família do israelita. Então, irmãos, como provisão de Deus, o cordeiro pascal deveria ser morto no lugar do primogênito de cada família. Mas a fé obediente efetivou a salvação do primogênito. Veja bem, Deus proveu uma saída e um escape para que o primogênito da casa dos israelitas
não morresse. Então Deus disse, olha, mate o cordeiro e passe o sangue nas portas. Então essa foi a provisão de Deus para a salvação dos primogênitos israelitas. Porém, o primogênito israelita efetivamente só ia escapar da morte se, de fato, a família fizesse esse sacrifício do cordeiro pascal. Então, a família tinha que crer nessa ordenança de Deus. A família tinha que crer nessa ordem divina para poder matar o cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta. Então, aqui há um sinergismo entre a provisão de Deus e a fé obediente do povo. Então, não era só fazer parte dos israelitas, não era só ouvir, e não era só crer que Deus mandou fazer isso, mas tinha que fazer. A salvação só foi efetivada quando o povo, de fato, matou o cordeiro e colocou o sangue nas portas. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, o Cordeiro, João Batista usa essa linguagem aí, pascal, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado não somente de uma família, de uma pessoa, mas do mundo. Paulo disse, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Né? Então, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Apocalipse diz que Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, aquele Cordeiro pascal, que morria no lugar do primogênito, ele simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na profecia do servo sofredor, em Isaías capítulo 53, que fala lá sobre Jesus, a gente vê no texto bíblico, Isaías 53, versículos 4 a 12, a gente vê no texto bíblico várias expressões que mostram que Jesus, ele morreu no lugar de outro, que a morte de Jesus foi vicária. Observe aqui o que está em vermelho nesse texto, diz assim, ó, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado e levará a iniquidade deles, né? Ele carregou o pecado de muitos. Então, você observa aí que Jesus morreu no lugar de alguém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, por isso que a gente diz que a morte de Jesus foi vicária. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Outra palavra importante para denotar aí, para explicar o significado da morte de Cristo, é a palavra expiação. Essa palavra ocorre somente no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, e essa palavra significa literalmente cobrir com betume. Inclusive, a primeira vez que ela ocorre na Bíblia é em Gênesis 6 e 14, quando Deus manda Noé cobrir as frestas da arca com betume, né, com piche. Então, a expiação, ela simbolizava, lá no Antigo Testamento, a expiação simbolizava que a transgressão do pecador estava sendo coberta e se tornando, vamos dizer assim, invisível aos olhos do Deus Santo, de modo que era perdoado. Eu botei invisível entre aspas, irmãos, porque Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, então nada fica oculto aos seus olhos. Mas isso aqui é uma linguagem simbólica. Então, a expiação pelo pecado significa que o pecado estava sendo coberto, estava se tornando invisível aos olhos do Deus Santo, de modo que a pessoa era perdoada. Só que aqui o pecado não estava sendo coberto com piche, mas com sangue do animal. E havia tanto a expiação pelo pecado individual, como também pelo pecado coletivo do povo. Então, você veja que essa expiação não era feita com piche nem com betume, era feita com sangue, e custava sangue de uma vítima inocente, né? de uma vítima
inocente, de um animal que morria, que derramava o seu sangue, morria no lugar do pecador. Então, custava a morte e o derramamento de sangue de uma vítima inocente. Você tinha uma morte vicária. Antes de ser imolado, o pecador colocava as mãos sobre a cabeça do animal, transferindo simbolicamente seus pecados para o animal. Aquilo ali era um ato simbólico, irmãos. Pecado não se transfere de uma pessoa para outra. Pecado é uma falta de conformidade com a vontade de Deus. Pecado é uma desobediência. Pecado não é uma substância. Pecado não é uma coisa que sai daqui e vai para acolá. Pecado é um problema de relacionamento, é uma desobediência. Mas aqui a linguagem é simbólica. Então, quando ia sacrificar o animal que ia morrer no lugar do pecador, então o pecador colocava as mãos sobre a cabeça do animal, fazia uma imposição de mãos, significando ou simbolizando que os pecados daquela pessoa estavam sendo transferidos para o animal. E assim o animal morria no lugar do pecador. Efésios 5:2 diz que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Outra palavra importante também nesse contexto aí para explicar e entender a morte de Cristo é a palavra propiciação. Essa palavra vem da palavra propiciatório. O Antigo Testamento usa a palavra propiciatório para se referir à tampa de ouro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era feita em madeira, mas em cima, na parte de cima, tinha uma espécie de tampa de ouro que cobria, né, o lastro ali daquela arca. E essa tampa de ouro era a tampa sobre a qual o sacerdote borrifava ou aspergia o sangue no dia da expiação. No dia da expiação. Existia uma festa anual da expiação em que todo o povo, toda a nação cultuava a Deus, parava para poder fazer a expiação coletiva, a expiação do pecado do povo. Então, o propiciatório, ele ficava em cima da arca, dentro da arca ficava as tábuas da lei, dizendo aí que o homem é pecador e merecia morrer, e que Deus dos céus, Deus é santo, e não pode ter comunhão com o homem pecador. Mas a tampa da Arca da Aliança e o propiciatório tornava Deus propício ao pecador quando esta era borrifada com o sangue do cordeiro que era morto, do animal que era morto no sacrifício. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. Então, lá no Antigo Testamento, o animal era sacrificado, o seu sangue borrifado em cima do propiciatório, mas aquele sacrifício ali apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de modo que hoje não é mais necessário, porque Jesus ele já morreu por nós. O sacrifício de Jesus foi único, definitivo, perfeito e suficiente. Então, irmãos, esses termos propiciação, propício, propiciar, são palavras técnicas, né, que vêm aí de propiciatório lá do Antigo Testamento. Então, essas palavras propiciação, propício e propiciar, elas ocorrem somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e em apenas nesses 6 versículos. Esse termo era usado originalmente pelos gregos com o significado de tornar os deuses propícios, satisfazer aos deuses, aplacar a ira dos deuses, propiciar, conciliar. Então, esta é a ideia da palavra propiciação. Então, quando Deus providenciou a morte de Cristo, quando Jesus morre na cruz do Calvário, a morte de Cristo também foi no sentido de fazer a propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, propiciação é o ato realizado por Cristo na cruz do Calvário, através da sua morte, para aplacar a ira de Deus.
de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, o salário do pecado é a morte. Então, Deus, na sua santidade e justiça, exige que alguém morra como consequência do pecado, que o pecador tem que morrer. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né, tem como resultado a possibilidade do perdão dos pecados e da restauração do pecador à comunhão com Deus, efetivados após o pecador que é em Cristo. Eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas palavras sublinhadas aqui: possibilidade e efetivados. Por quê, irmãos? Porque é verdade que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu por toda a humanidade, mas isso não traz automaticamente o perdão de pecados para todas as pessoas. Isso não traz automaticamente a salvação para toda a humanidade, mas sim abre a possibilidade, abre a porta da salvação. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade cria a possibilidade de perdão de pecados e da restauração da comunhão do pecador com Deus, mas isso só vai acontecer efetivamente depois que o pecador crê em Cristo e se arrepender dos seus pecados. Então, Jesus morreu por todos, mas todos não serão salvos. Por quê? Porque só serão salvos quem efetivamente se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Então, o sacrifício criou a possibilidade de salvação, mas esta só vai se concretizar após a conversão do pecador. Então, a Bíblia diz que Jesus ele fez a propiciação pelos pecados do povo. Essa propiciação é mediante a fé pelo seu sangue. Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui é muito interessante, eu até coloquei esse versículo em letras bem grandes, né? 1 João 2:2, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecados da igreja, pelos pecados do povo de Deus, pelos pecados dos crentes. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, e não somente pelos pecados daqueles que já se converteram a Cristo, mas também pelos pecados de todo mundo, de todo mundo. Então, a morte de Jesus foi em favor de toda a humanidade. Por que eu estou colocando aqui em letras bem grandes? Porque no calvinismo, eles ensinam que Jesus morreu só pela igreja, que Jesus morreu só pelos eleitos, e não morreu por toda a humanidade. Mas a Bíblia é muito clara, irmãos, em dizer que Jesus morreu por todas as pessoas. Outra palavra importante nessa questão da morte de Jesus é a palavra reconciliação. Diz a Bíblia que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Nós éramos antes inimigos de Deus, mas depois que nos convertemos a Cristo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então, a morte de Jesus também trouxe reconciliação do pecador com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas quando a gente se converteu a Cristo, a gente se aproximou, fomos reconciliados com Deus. A palavra reconciliação, ela significa, no grego bíblico do Novo Testamento, significa um ajuste de uma diferença, restauração à situação favorável anterior, mudança de uma parte induzida pela ação da outra parte. Então, essa é a ideia da reconciliação na Bíblia. Então, irmãos, em relação à morte de Jesus, a reconciliação refere-se à morte de Cristo, mediante a qual Deus não imputa os pecados dos homens, mas lhes atribui a justiça de Cristo, reatando a amizade do homem pecador com o Deus Santo. A palavra religião significa religação, vem do latim religare, então significa religar. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando alguém crê no sacrifício de Jesus, essa pessoa é reconciliada
com Deus. Antes de ser crente, ela é inimiga de Deus, está afastada de Deus. Mas quando ela crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, essa pessoa tem a sua amizade reatada com o Deus Santo e Justo. Romanos 5, 9 a 11 diz: justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Observe aí, irmãos, que a situação que era, antes de sermos crentes, nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas depois que a gente creu em Cristo, a gente foi reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, Jesus Cristo. A provisão da reconciliação e a efetivação da reconciliação. Mais uma vez, a gente quer chamar a atenção disso aí. A morte de Jesus, ela cria a possibilidade. A morte de Jesus foi um ato soberano de Deus. Deus escolheu enviar Jesus para morrer por nós. Então, isso não tem a participação humana. Independe de qualquer participação humana. Então, Deus resolveu. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, morrer por nós. É um ato soberano de Deus. Prover para nós a reconciliação. Segundo aos Coríntios 5,18, diz que e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus ele toma a iniciativa, num ato soberano dele, de prover para nós, de colocar à nossa disposição a reconciliação, a salvação e o perdão. Porém, irmãos, esta reconciliação só será de fato efetivada se nós decidirmos pessoalmente crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, a efetivação da reconciliação envolve decisão pessoal do pecador, envolve a responsabilidade humana. Deus fez, na sua soberania, o plano de salvação para que funcionasse dessa forma. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, Paulo disse que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, mas no versículo 20 ele diz: rogamo-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Então, aqui ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, e 2 versículos à frente ele roga para nós que a gente se reconcilie com Deus. É justamente a nossa parte, a decisão pessoal. Então, a salvação, irmãos, na salvação há um sinergismo, há uma atuação, existe a parte de Deus e a parte do homem. Deus já fez a parte dele, que foi enviar Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. A morte de Jesus, ela foi vicária, a morte de Jesus foi para fazer a propiciação pelos pecados de toda a humanidade. Jesus morreu por todo mundo, mas efetivamente nós só teremos os nossos pecados perdoados. A expiação dos nossos pecados só vai se efetivar depois que nós nos convertermos a Cristo. Há necessidade do homem fazer alguma coisa. O processo é iniciado por Deus. Deus fala ao homem, manifesta a sua graça salvadora. Deus nos habilita ou nos capacita a tomarmos uma decisão livre, porém, Deus não se arrepende por nós. Deus não crê por nós. Então, o arrependimento de pecados e a fé no sacrifício de Cristo, isso é responsabilidade humana. Outra palavra aqui no nosso vocabulário é a redenção. Essa palavra redenção, da qual deriva redimir, redimir. Essa palavra redenção significa libertação do cativeiro, escravidão ou morte, ou seja, libertar alguém do cativeiro, libertar da escravidão, libertar da morte, mediante o pagamento de um preço, que é chamado de resgate.
O significado desse termo inclui tanto o pagamento de um preço pelo escravo, como também a libertação desse escravo. Então, era muito comum na época, o sistema de trabalho trabalhista era a mão de obra escrava. Então, os donos de escravos compravam escravos, vendiam escravos, né? Tinha todo aquele comércio de escravos, e existia também a questão da compra de um escravo para libertá-lo, para dar a alforria. E o escravo só podia ser libertado, só podia ser redimido se alguém comprasse ele por um determinado preço, pagasse o resgate. Então, Paulo também se utiliza dessa prática, vamos dizer assim, para ilustrar o que Deus fez por nós. Então, a morte de Cristo na cruz foi o preço que Jesus pagou ao Pai pela nossa libertação da culpa e do poder do pecado. Eu sublinhei aqui ao Pai, porque algumas pessoas, às vezes, equivocadamente falam que Jesus pagou o resgate ao diabo, que a gente foi sequestrado pelo diabo, estávamos presos pelo diabo, e Jesus, por causa da sua morte, pagou o resgate ao diabo, e o diabo nos libertou. Não é isso, irmãos. Jesus pagou ao Pai o preço de sangue, né? Com a sua própria morte, ele pagou ao Pai o preço do resgate para a nossa libertação. Então, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da penalidade ou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da lei propriamente dita, né? Para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei. Irmãos, redenção e remissão são palavras sinônimas. Então, quando a gente diz, eu sou remido pelo sangue de Jesus, é a mesma coisa de dizer, eu sou resgatado, fui resgatado pelo sangue de Jesus. Então, as palavras remir e resgatar significam a mesma coisa, tá certo? Redenção, remissão, remir, resgatar são palavras sinônimas. Cristo também nos resgatou de toda a iniquidade, ele nos resgatou do poder e do pecado. Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Jesus também nos resgatou das nossas ofensas, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, observe, irmãos, que tudo é pelo seu sangue, ou seja, é com base no sacrifício de Jesus. Marcos 10:45 diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus veio para isso mesmo, para morrer, para nos resgatar. Aqui, o texto bíblico usa a palavra muitos para representar todas as pessoas. Jesus morreu por todos os pecadores. 1 Timóteo 2:3-6, é muito interessante isso aqui, que mostra também o alcance dessa redenção de Cristo. E, mais uma vez, a gente rebate a ideia calvinista de que Jesus morreu só pelos eleitos. Não, senhor. Jesus morreu por todos os homens. Por todos os homens. Então, diz aqui, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Observe aí, irmãos. É da vontade de Deus, é do querer de Deus que todos os homens se salvem. Deus não quer que apenas uns sejam salvos e outro vá para o inferno, não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Né? Da parte de Deus, o desejo dele é salvar a todos. Só que Deus, quando idealizou o plano da salvação, ele decidiu, na sua soberana vontade, que só ia ser salvo quem se convertesse a Cristo. Jesus, né, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade Santa, eles decidiram, na sua soberana vontade, que a morte de Jesus cria e abre a porta da salvação. Aí é a provisão de salvação para toda a humanidade, porque ele quer que todos sejam salvos. Mas ele, né, colocou uma condição. O próprio Deus, na sua soberana vontade,
colocou um pré-requisito. Olha, eu morri por toda a humanidade, mas tem um porém. Só vai ser salvo, efetivamente, só vai receber e gozar dessa salvação quem se converter a Cristo. Então, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então, Jesus, ele morreu, ele pagou o preço ao Pai para nos resgatar, para resgatar a todos, né? Não somente a igreja, não somente alguns, mas a todos. Jesus morreu por todos. Romanos 8, 21 a 23, né, fala da libertação da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que vai acontecer na glorificação quando a gente for para o céu. Então, irmãos, nós já falamos aqui sobre calvinismo, arminianismo, e nesse assunto da morte de Cristo, há sempre essa pergunta: por quem Cristo morreu? Jesus morreu por quem? Jesus morreu só pela igreja ou morreu por toda a humanidade? Jesus morreu só pelos crentes ou morreu por todo mundo? Então, nós temos duas visões diferentes. No calvinismo, na soteriologia calvinista, defendida pelos presbiterianos, por grande parte dos batistas e outras igrejas provenientes da tradição reformada, então, os calvinistas, eles acreditam e ensinam que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Jesus morreu apenas por essa elite que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ir para o céu. E eles pregam que Jesus não morreu por toda a humanidade, só morreu pelos salvos, só morreu pela igreja. Eles dizem que se Jesus tivesse morrido por todos os homens, então todas as pessoas seriam salvas, o que seria universalismo, que é uma doutrina antibíblica, já que a Bíblia diz que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Então, na cabeça do calvinista, ele diz assim: não, se Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo era para ser salvo. Como todo mundo não vai ser salvo, como uns vai para o céu e outros para o inferno, então os calvinistas creem na expiação limitada, na expiação que foi apenas em favor daqueles que vão para o céu. Então, eles defendem a doutrina da expiação limitada, ou seja, que Jesus, na cruz do Calvário, fez a expiação em favor apenas de um grupo restrito, limitado de pessoas, que é a igreja, que são os salvos. Já no arminianismo, na soteriologia arminiana, que é a que defendemos na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus defende a soteriologia arminiana e não a calvinista. Então, no arminianismo, cremos que Cristo morreu por todos os homens, até mesmo por aqueles que rejeitam a Cristo. A morte de Jesus foi em favor de todas as pessoas. A gente já viu vários versículos nesse sentido aí, que ele morreu por todos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós defendemos que a expiação que Jesus fez na cruz do Calvário, ela é universal ou geral, em um sentido provisional. Então, Jesus, na sua morte, ele proviu, ele abriu a possibilidade, abriu a porta de salvação para todas as pessoas. Porém, essa expiação, essa salvação, efetivamente só vai ocorrer se o pecador se converter a Cristo. Então, ela é universal ou geral em um sentido provisional, porém ela é especial ou condicional. Por que condicional? Porque a pessoa precisa crer, está condicionada à conversão do pecador. Então, ela é condicional em sua aplicação ao indivíduo. Os arminianos creem e ensinam a expiação ilimitada.
O calvinismo ensina a criar a expiação limitada. Jesus morreu apenas pelos crentes. Já os arminianos, que somos nós, defendemos a expiação ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. Agora, isso não significa que nós defendemos o universalismo, não, jamais. Nós não defendemos, não cremos no universalismo. O que é o universalismo, irmãos? O universalismo é aquela crença de que todo mundo no final vai ser salvo. Todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno. Que a salvação, todo mundo vai ser salvo. E não é assim, a Bíblia é muito clara em mostrar que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Então, o fato de Jesus ter morrido por todas as pessoas não significa que todo mundo vai crer, não. Pelo contrário, apenas uma pequena parte das pessoas é que vai crer, porque a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Então, irmãos, ainda para responder essa pergunta, por quem Cristo morreu? Os calvinistas dizem que Cristo morreu só pela igreja. Os calvinistas dizem que Jesus morreu só pelos eleitos, morreu só pelos crentes. Mas já os arminianos, irmãos, eles creem que Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Então, aqui tem uma série de versículos, não vai dar tempo a gente ler um por um, mas depois vocês podem ler isso aí nos slides, que a gente vai disponibilizar para vocês, e vocês vão observar que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus morreu pelos judeus, Jesus morreu por suas ovelhas, ou seja, Jesus morreu pelos crentes, como os calvinistas afirmam. Agora, veja bem, irmãos, o fato da Bíblia dizer aqui num versículo que Jesus morreu pelas suas ovelhas, que Jesus morreu pelos crentes, isso não quer dizer que Jesus não tenha morrido pelos demais, não. Tá certo? Então, o fato de Jesus dizer, eu morri pelos crentes, isso não está eliminando o fato de Jesus ter morrido pelos descrentes também, não. Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pelos judeus, Jesus morreu pelas ovelhas, Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu por seus amigos, Jesus também morreu por seus amigos, Jesus morreu pelos eleitos, Jesus morreu pela igreja, tá certo? É verdade. Agora, Jesus não morreu só pela igreja. Aí é que está o detalhe. Jesus morreu pela igreja, mas não morreu só pela igreja. Jesus morreu pelo apóstolo Paulo, como também morreu por mim e por você. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Irmãos, João 3,16, irmãos, não precisa ser nenhum teólogo para entender esse versículo, não. João 3,16 é muito claro, mas infelizmente, os nossos irmãos calvinistas, eles fazem uma exegese desse versículo aí de João 3,16, porque a Bíblia é muito clara em dizer, porque Deus amou o mundo. Observe, eu sublinhei algumas palavras aqui para enfatizar algumas verdades importantes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, irmãos, aqui, primeiramente, no versículo 16, João usa a palavra mundo para significar toda a humanidade, porque Deus amou a humanidade de tal maneira, ou porque Deus amou os homens de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus, ele é universal, ele alcança e abarca todas as pessoas. Então, por isso que Deus deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus morreu por todo mundo. Para quê? Com que propósito? Ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Observe, irmãos, essa expressão todo aquele não deixa ninguém de fora. Então, qualquer um que quiser crer em Cristo não vai perecer, mas tem a vida eterna. Observe que aqui a salvação está condicionada a quê, irmãos? Está condicionada a pessoa crer em Cristo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Aqui, essa palavra mundo aqui já está no sentido de planeta Terra. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Aqui, mundo já é usado no sentido das pessoas.
não para que condenasse a humanidade, mas para que a humanidade fosse salva por ele. Então, Jesus morreu pelo mundo inteiro. Jesus, irmãos, estava reconciliando consigo o mundo. Então, ele morreu pelo mundo inteiro. João disse, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Isso aí que não é só da igreja, não, é do mundo. Ele diz, eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus morreu pelo mundo inteiro. Jesus também morreu por todos os homens. Observe aí, 2 Coríntios 5, 14 a 15. Diz Paulo que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos os homens. Ele provou a morte por todos os homens. Hebreus 2 e 9. Olha aqui, Tito 2 e 11. Diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a quem? A todos os homens. A graça salvadora, a graça preveniente, que falamos na aula passada, ela atua trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas. Homens e mulheres, viu, irmãos? Quando fala assim, a todos os homens, não é porque é só pessoas de sexo masculino, não. É a todas as pessoas. Então, Jesus, a graça salvadora se manifestou, não é trazendo salvação apenas para um grupinho eleito, uma elite, não. Ele trouxe salvação para todos os homens. A salvação é oferecida de graça a todas as pessoas. Em Romanos, capítulo 5, Paulo faz algumas comparações entre Adão e Cristo, que nos ajuda, irmãos, a entender isso, porque o pecado veio ao mundo através de Adão e o problema e as consequências do pecado são universais. O problema do pecado, ele é universal, atinge a todos os homens, a todos os descendentes de Adão. Por outro lado, irmãos, de igual sorte, a solução para o problema do pecado através de Cristo também é de alcance universal. Então, a Bíblia diz que todos os homens pecaram, né? O pecado alcança todos os homens, sem exceção. Romanos 5,15 diz que, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Aqui ele usa a palavra muitos, no sentido de todos, né? No sentido de todos. Romanos 5,18. Consequentemente, assim como uma só transgressão, a de Adão, né, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. É proporcional, irmão. Se o pecado e as suas consequências atingem toda a humanidade, a provisão da salvação, a morte de Jesus na cruz do Calvário, traz benefícios também que podem alcançar toda a humanidade. A salvação também é para toda a humanidade. Só que essa justificação que traz vida a todos os homens é uma justificação em termos provisionais. Deus proveu a salvação para todo mundo. Tem salvação para todo mundo. O sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar não somente os eleitos, mas ele foi suficiente para salvar toda a humanidade, se toda a humanidade quisesse ser crente. Só que essa justificação, ela só será efetivada apenas pela fé, se o pecador crê em Cristo. Romanos 5,19 diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, no caso aqui Adão, né? Muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Mais uma vez, eu chamo a atenção, como é proporcional. O problema do pecado que veio por meio de Adão atinge toda a humanidade, mas a solução para o problema do pecado também alcança toda a
humanidade. Então, essa palavra muitos aqui, ela está sendo usada no sentido de todos. Observe que nem os calvinistas acreditam que o problema do pecado é só para alguns, não. Os calvinistas pregam a depravação total da humanidade. Os calvinistas, assim como nós, arminianos, pregamos que todo mundo é pecador, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que a solução para esse problema, os calvinistas dizem que é só para os eleitos. E nós, arminianos, cremos que é para toda a humanidade. Então, irmãos, Deus quer salvar a todos ou Deus quer salvar só os eleitos? Deus quer salvar a todos. A vontade de Deus, o desejo de Deus é de salvar todo mundo, embora poucas pessoas serão salvas, mas o desejo de Deus é salvar todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer de mandar ninguém para o inferno. Diz a palavra de Deus que Deus não quer que ninguém pereça. Observe a palavra aqui, ninguém. Deus não... Irmãos, essa história de predestinação para o inferno, isso não combina. Isso não tem apoio na Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não tem lógica um negócio desse, não tem nenhum respaldo bíblico a gente afirmar que antes da fundação do mundo, Deus escolheu uns para o céu e escolheu outros para o inferno. Que Deus já criou a pessoa já nasce predestinada para ir para o inferno. Deus, ele não quer que ninguém pereça. Não é a vontade de Deus isso, não. Pelo contrário, Deus quer que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Ele quer que todos os homens se salvem. Mas, infelizmente, irmãos, poucas pessoas vão ser salvas. Aí os calvinistas dizem, então esse Deus não é soberano, porque se ele quer uma coisa e não consegue, se Deus quer que todos sejam salvos e não vai ser salvo todos, então esse Deus seria fraco. É porque eles têm uma falsa impressão da soberania de Deus, um conceito equivocado da soberania de Deus. Irmãos, Deus quer que todos sejam salvos, mas Deus decidiu na sua soberana vontade, quando idealizou o plano da salvação, Deus decidiu que só ia efetivamente salvar aqueles que se convertessem a Cristo. Então, é um ato da soberana vontade de Deus. Ele estabeleceu essa regra. Olha, eu vou morrer por todo mundo, mas eu só vou levar para o céu aqueles que crerem em mim. Então, isso foi Deus que decidiu e pronto. João 3,17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus quer salvar todo mundo, irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. Então, Jesus morreu por todas as pessoas ou Jesus morreu apenas pelos eleitos? Ele morreu pelos crentes, mas também morreu pelos demais. Jesus morreu por todos. 1 Timóteo 4,10 diz que Jesus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Quando diz que Jesus é o Salvador de todos os homens, significa que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a toda a humanidade. Jesus pagou a penalidade do pecado de toda a humanidade, mas efetivamente só vai ser salvo ou gozar dos benefícios da salvação apenas aqueles que creem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, pelos nossos aqui, igreja, nós crentes. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele fez a propiciação pelos pecados de todo mundo. Ele trouxe solução para todas as pessoas. Jesus morreu, irmãos, até mesmo pelos apóstatas, falsos mestres, que chegaram, os falsos mestres, eles chegam a negar o soberano que os resgatou. Observe aqui que Pedro fala desses falsos mestres que
surgirão no meio da igreja, é que esses falsos mestres vão chegar a negar a Jesus que os resgatou. Observe que esses falsos mestres, antes de se tornarem falsos mestres, antes disso eles foram resgatados pelo sangue de Jesus, mas infelizmente se desviaram. Então Jesus morreu até mesmo pelos apóstatas. Jesus também morreu por pessoas que perecerão. Romanos 14:15 diz que a gente não deve destruir o nosso irmão porque em Cristo morreu. Então, alguém que foi salvo, alguém que recebeu os benefícios da morte vicária de Cristo, pode perder a fé, pode cair na fé. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então, alguém pode morrer na fé. Pessoas que realmente crentes, que se converteram a Cristo, podem morrer na fé, infelizmente. Mas Jesus morreu por ele também, mas ele pode perder a salvação, porque não permaneceu até o fim. Então, irmãos, quem será salvo? Jesus morreu por todos, então todos serão salvos? Como é que é isso? Os calvinistas, por um lado, dizem que se Jesus morreu por todos, então todo mundo era para ser salvo. Como todo mundo não vai ser salvo, isso significa que Jesus morreu só pelos salvos, só por alguns. Já os arminianos creem diferente. Os arminianos creem que realmente nem todo mundo vai ser salvo, pelo contrário, apenas uma pequena parte dos homens serão salvos, porque a porta é estreita e poucos são os que entram por ela. Os arminianos acreditam que a maioria das pessoas do mundo, a maioria da humanidade vai para o inferno e uma pequena parte vai ser salva. Então, isso aí está de acordo tanto arminianos como calvinistas. Porém, a gente prega que só será salvo aqueles que efetivamente crerem. Então, só será salvo quem crê em Jesus. Não existe salvação sem a pessoa crer em Jesus. O carcereiro de Filipos, ele disse a Paulo e Silas, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tem que crer em Jesus. Não existe salvação sem crer em Jesus. Jesus falou, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observe que quem será condenado é aquele que não crê, não é aquele que não for batizado. Tá certo? O fiel da balança aqui, o critério central é a questão de crer ou não crer em Cristo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Deus já estabeleceu essa regra. Desde antes da fundação do mundo, quando Deus idealizou o plano de salvação, ele já estabeleceu essa regra. Só vai para o céu quem crê. Quem não crê já está condenado, porque toda a humanidade está perdida e morta em seus delitos e pecados. Então, quem não crê já está condenado, mas quem crê será salvo. João 3,16 diz que é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer em Cristo é uma condição sine qua non para que a pessoa seja salva. Ninguém vai ser salvo sem crer em Cristo, não. Tem que crer em Cristo. Algumas considerações finais a respeito desse assunto. Concordar com a expiação limitada e com a eleição condicional pregadas pelos calvinistas é admitir que Deus não é todo amoroso e que ele faz acepção de pessoas. Porque, irmãos, nessa pregação, nessa crença calvinista, dizendo que a expiação é limitada, ou seja, que Jesus morreu apenas pelos eleitos, nessa pregação deles, dizendo que a eleição é incondicional, que Jesus leva para o céu quem ele quiser e leva para o inferno quem ele quiser, independentemente da decisão humana, isso é admitir que Deus não é todo amoroso e que Deus faz acepção de pessoas, o que não é verdade. Deus não deixa de ser soberano só porque ele ama todos os pecadores
e oferece salvação a todos eles, não. Então, Deus, ele ama todo mundo e oferece salvação a todo mundo. Por acreditarem que o problema do pecado é universal e que a expiação é ilimitada, as igrejas de soteriologia arminiana, no caso da Assembleia de Deus, elas se envolvem mais com a evangelização e com a obra missionária transcultural. E isso, irmãos, tem sido percebido na prática. Nos últimos 100 anos, após o surgimento do movimento pentecostal, quem mais fez obra missionária no mundo inteiro foram os pentecostais, porque nós cremos que se as pessoas não ouvirem falar de Jesus, se as pessoas não ouvirem a pregação do evangelho, elas vão morrer em seus delitos e pecados e vão para o inferno. Já no calvinismo, elas dizem, não, Jesus já escolheu antes da fundação do mundo quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer lugar, tem lá as pessoas que já nasceram predestinadas para o céu e tem lá as pessoas que já nasceram predestinadas para o inferno. Então, isso não tem lógica, não tem, assim, respaldo bíblico. Infelizmente, é uma crença distorcida dos nossos irmãos calvinistas. Não há na Bíblia... Com isso, irmãos, eu não estou aqui afirmando que os calvinistas não fazem missões. Eles fazem missões. Eles enviam missionários, mas nada se compara à quantidade de missionários enviados pelas igrejas pentecostais. Tanto os calvinistas como os arminianos, eles fazem obra missionária transculturais, mas os arminianos, fazem muito mais. Os arminianos pregam o evangelho, fala do pecador, faz convite. Não sei se vocês já perceberam, mas em um culto presbiteriano não é costume, não se faz convite para a pessoa aceitar Jesus. Então, eles acham, não, se a pessoa for um predestinado, se uma pessoa for eleita, então ela vai vir. Não precisa estar fazendo convite para as pessoas ser crentes, não. Não há na Bíblia nenhum versículo dizendo que Jesus morreu só pela igreja. Presta atenção, irmãos. A gente viu aqui vários versículos. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu pela igreja, ela não está dizendo que Jesus morreu só pela igreja. Certo? Então, isso é importante. Então, não há na Bíblia nenhum versículo dizendo que Jesus morreu só pela igreja. Ao afirmar que Jesus morreu por mim ou por nós, isso não significa que Jesus morreu só por mim ou só por nós. Em vários textos bíblicos, os calvinistas interpretam as palavras todos e muitos de acordo com suas conveniências, para querer provar o equívoco da expiação limitada que eles defendem. Dessa forma, eles fazem exegese e não exegese. Convém salientar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como alguns textos bíblicos revelam apenas um ensino parcial da verdade, é necessário admitirmos que uma doutrina não pode ser considerada bíblica se não somar e incluir tudo quanto a Bíblia diz a respeito do assunto. Nós não podemos pegar versículos isolados para querer provar determinadas doutrinas. Temos que pegar todos os versículos que falam sobre aquele assunto. Por exemplo, a Bíblia diz, Jesus falou, ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer. E é verdade, irmãos. Ninguém se converte a Cristo se não for trazido pelo Pai. Deus atrai o pecador a Cristo. Isso é a manifestação da graça preveniente, porque o homem, por si só, ele não tem condições nem capacidade de se converter a Cristo e buscar ao Senhor. Mas o mesmo Jesus também disse, por outro lado, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Observe que tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Deus chama, Deus atrai, mas quem vem a Cristo é o pecador, com as suas próprias pernas, vamos dizer assim. Então, tem a parte do homem e tem a parte de Deus. Por isso que chamamos disso de sinergismo. Deus e o homem atuam conjuntamente no processo. Por quê, irmão? Porque Deus não é poderoso para salvar sozinho? É claro, irmãos, que Deus é poderoso para salvar sozinho quem Ele quiser.
Mas o próprio Deus colocou essa regra. O próprio Deus, na sua soberana vontade, decidiu que seria dessa forma. Ele toma a iniciativa, ele enviou Jesus, providenciou a salvação, a morte de Cristo, ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, Deus atrai o pecador a Cristo, mas também Deus estabeleceu, mas você só vai ser salvo se você se converter a Cristo. Então, essa é a verdade. Além disso, a boa hermenêutica também ensina que textos claros e múltiplos devem ter precedência sobre um suposto ensino de um texto único ou obscuro. Então, nós temos que ver, irmãos, todos os textos que a Bíblia fala sobre o assunto, né? Isso depois vocês vão estudar com mais detalhe na disciplina de hermenêutica. A Assembleia de Deus sempre creu e ensinou a soteriologia arminiana e não a soteriologia calvinista. Inclusive, no início da Assembleia de Deus aqui no Brasil, houve um racha, uma divisão na Assembleia de Deus. Isso é histórico na Assembleia de Deus brasileira, e o palco dos acontecimentos foi o município de Mossoró. Sabia disso? O município de Mossoró. O fundador da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, Manuel Higino de Souza, ele era, como todos os assembleanos, arminiano. Pregamos, ensinamos e defendemos a soteriologia arminiana. Mas, infelizmente, o nosso fundador, Manuel Higino, ele conheceu um folheto calvinista falando de predestinação, de eleição incondicional, de expiação limitada, e ele passou a crer nessa soteriologia calvinista, e assim houve a primeira divisão e o primeiro racha na Assembleia de Deus brasileira. Então, o Manuel Higino de Souza, que fundou a Assembleia de Deus em Mossoró, ele saiu da Assembleia de Deus e fundou a Igreja de Cristo. Então, a Igreja de Cristo, aqui ela foi fundada em Mossoró e ela saiu de dentro da Assembleia de Deus justamente porque esse grupo passou a defender a soteriologia calvinista, enquanto a maioria defendia a soteriologia arminiana. Eu não sei hoje, depois aí de talvez 70 anos ou mais de fundação da Igreja de Cristo, eu não sei se a Igreja de Cristo hoje, atualmente no século XXI, ainda crê dessa forma, ainda crê na predestinação, na expiação limitada. Não sei se a Igreja de Cristo de Mossoró ainda defende a soteriologia calvinista, mas ela começou defendendo, por causa dessa doutrina, e defendendo essa doutrina. Então, irmãos, não devemos, nós somos arminianos, defendemos a soteriologia arminiana desde a nossa fundação. Dessa forma, não devemos permitir que se instale ou que avance qualquer processo de calvinização da nossa igreja, sob pena de perdermos a nossa identidade. Alguns irmãos assistem vídeos aí de alguns pregadores calvinistas, como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e outros aí, e tem alguns irmãos que começam a defender predestinação, essa coisa toda, mas isso não tem a mínima lógica. E alguns até querem impor essa doutrina calvinista na nossa igreja e não tem condição de a gente aceitar isso. Porém, irmãos, devemos evitar essa briga entre calvinistas e arminianos, essa polarização, como também alguns debates ou queda de braços infrutíferos entre esses grupos, sob pena de idolatrarmos o arminianismo ou calvinismo. Principalmente na internet, nas redes sociais, há alguns irmãos muito chatos, ativistas, defendendo o calvinismo, outros defendendo o arminianismo. Já teve alguns anos aqui no Setadem, eu dando aula sobre esse assunto, e tinha um irmão da nossa igreja, da Assembleia de Deus, que era muito enjoado, muito chato. Ele era fanático pelo calvinismo, e tudo que a gente falava, ele ficava rebatendo, criando confusão, e criando ai. Quer dizer, ele crê em toda uma soteriologia calvinista, mas ele permanece na Assembleia de Deus. Ele não quer ir para a igreja calvinista, ele quer continuar na Assembleia de Deus, mas fazendo contraponto e rebatendo
a nossa doutrina e criando a maior confusão. E é uma das estratégias calvinistas. O próprio Augusto Nicodemos já falou em vídeos aí na internet, está aí para todo mundo ver, que o desejo deles, né, é que semear o calvinismo dentro das igrejas pentecostais para que os irmãos passem a crer no calvinismo. Eles não querem que esses irmãos saiam das igrejas pentecostais e vá para as igrejas calvinistas, não. Eles querem que esses irmãos continuem na nossa igreja, mas trabalhando para mudar a nossa soteriologia arminiana para a calvinista. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Por outro lado, irmãos, não podemos ficar colocando lenha nessa fogueira, caçando confusão, viver debatendo essas coisas, né? A gente tem que ter cuidado e não devemos esquecer de que entre as obras da carne, né, que são pecados listados por Paulo lá em Gálatas, existe 3 obras da carne que são bem propícias a esse caso: rivalidades, dissensões ou discórdias e facções ou partidarismo ou heresias. Então, irmãos, essas rivalidades, essas discórdias, dissensões, partidarismo, facções, a gente precisa ficar longe dessas coisas, porque não é da vontade de Deus, isso é carnalidade, tá certo? Então, para finalizar, a expiação é provisionalmente para todos. Jesus fez a expiação pelos nossos pecados na cruz do Calvário para toda a humanidade, mas efetivamente essa expiação será aplicada somente às pessoas que creem. Isto pode ser bem ilustrado no episódio da primeira Páscoa, conforme já explicamos anteriormente. Jesus disse, olha, mate o cordeiro pascal, coloque o sangue nos umbrais das portas. Então, eu já providenciei a salvação para todos os primogênitos. Mas o primogênito de cada casa efetivamente só vai ser salvo se você crer nessa palavra e matar o cordeiro e colocar o sangue na porta. Então, irmãos, Jesus, ele morreu por todos nós, Jesus morreu por toda a humanidade, porém, todos os homens só serão salvos, todas as pessoas só serão salvas se efetivamente se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim, meus irmãos, chegamos ao final da nossa segunda lição, ao final de mais uma aula. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, continue estudando o nosso livro-texto, respondendo os exercícios, conferindo na Bíblia as citações dos versículos bíblicos e assistam às videoaulas e assim você vai ser bastante abençoado com o estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.